Pesquisa divulgada hoje pelo Banco BTG Pactual traz uma mudança na segunda posição em relação aos levantamentos que surgiram após a redefinição do nome do PT. Jair Bolsonaro ainda aparece na liderança, mas Fernando Haddad surge em segundo lugar com um índice de votos que supera Ciro Gomes acima da margem de erro. Essa tendência já vinha sendo apontada em outras pesquisas. Quem está conosco para avaliar este cenário é o advogado Vinícius Boeira e a gente está aguardando a presença do cientista político Tarso Nunes, que já vai entrar aqui para conversar com a gente. Antes, eu já vou recebendo então Vinícius Boeira. Doutor Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, agradeço o convite para conversar com os telespectadores da Ubra TV. É sempre uma satisfação retornar. Bom, e os telespectadores da Ubra TV podem participar da nossa conversa. Você aí de casa pode participar da nossa conversa pelo 99588-2374. 99588-2374, apenas por mensagem de texto. Mande a sua participação. Bom, vamos começar com a primeira questão, aguardando agora o cientista político Tarso Nunes, já vai entrar, mas vamos começar então com o doutor Vinícius. A nova pesquisa eleitoral produzida pelo BTG Pactual, em parceria com o Instituto FSB, pesquisa revela, então, um forte crescimento de Fernando Haddad do PT, de 16% para 23%. E a manutenção de Jair Bolsonaro, do PSL, em 33%, na comparação com o levantamento realizado entre 15 e 16 de setembro. Ciro Gomes caiu de 14% para 10%. Como é que a gente pode avaliar? Era esperado esse crescimento de Haddad e, com esse crescimento, a manutenção de Jair Bolsonaro, que não oscilou muito, né, desde o último levantamento da semana passada, já contando o atentado que sofreu? Bom, desde o início, desde depois do registro das candidaturas à presidência da República, nós temos observado que existe uma forte possibilidade de ocorrência do segundo turno, sendo o primeiro candidato a se candidatar, a postular o segundo turno é o Jair Bolsonaro, e havia uma disputa entre o candidato do PT, o Haddad, na época não sabia ainda exatamente qual seria, porque o Lula foi o primeiro candidato a ser registrado, e o Ciro Gomes. E havia todos os demais, desde que nós viemos participando dos programas da Ubra, a gente tem analisado que nenhum deles teria chance. Ou seja, o Alckmin, que teria maior tempo de televisão, não iria decolar sua candidatura. Como nós temos visto, está fazendo água, inclusive já está sofrendo debandada de membros do establishment do PSDB. A Marina era sabido que não iria crescer muito, ou seja, não houve nenhuma grande novidade. Nesta pesquisa que foi divulgada hoje, a análise que eu pude tirar e que me chamou bastante atenção foi que na espontânea, diferente daquela pesquisa, da mesma pesquisa, mas diferente de quando é apresentado o cartão com todos os candidatos, a diferença de Bolsonaro, o Bolsonaro varia muito pouco, mas Fernando Haddad cai bastante nessa pesquisa, cai para 17%. E Bolsonaro mantém os 33%. Ou seja, a variação do Bolsonaro é 2, de 31 para 33, da espontânea para onde é apresentado os candidatos. Nessa espontânea, que é a que realmente vai valer na urna, porque diferentemente da época que o voto era impresso, tu tinha uma cartela com o nome de todos os candidatos. Nesta, o eleitor vai chegar na urna e ele vai ter que levar os seus candidatos, ou seja, ele não vai enxergar quem serão os candidatos. Então, por isso que eu valorizo muito a pesquisa espontânea. Na espontânea, dessa pesquisa de hoje, do BTG Pactual com a FSB, Bolsonaro mantém os 33%, e todos os demais, o Haddad tem 17%, e a soma de todos os demais, incluindo o Haddad, dá 36%. Ou 37%, agora eu não me lembro bem da soma, mas a diferença é insignificante. Ou seja, se formos considerar somente os votos válidos, existe uma grande chance de não haver segundo turno também. Ou seja, se o Bolsonaro conseguir subir 3% ou 4% nessa reta final de últimos 13 dias de campanha, é bem provável que ele consiga levar no primeiro turno. Esta, vamos dizer assim, é a consolidação que a gente pode observar desta pesquisa. É a primeira grande pesquisa que dá esta clara oportunidade de não ocorrência do segundo turno.
Bom, a mesma pergunta, repasso em cima desses números que recebeu da mesma forma. Tasson Nunes, como tu interpretas esse movimento agora dessa pesquisa? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o que fica claro, não só com essa pesquisa, mas com todas as anteriores, e aí nisso eu concordo com o Vinícius, é uma clara percepção de que o eleitorado brasileiro quer votar em candidatos contra o establishment, contra o sistema. Nenhum dos candidatos que representa o governo atual ou que representa as forças políticas que hoje estão no poder no Brasil, Meirelles, Alckmin e todos os outros, nenhum desses candidatos conseguiu decolar. Só tem preferência dos eleitores aqueles candidatos que se colocam frontalmente em oposição ao sistema, seja pela esquerda, seja pela direita, seja o PT, seja o Bolsonaro. Isso é a primeira grande constatação, que eu acho que já se vinha percebendo isso desde o início do processo eleitoral. A segunda coisa que é importante, eu acho que eu concordo com o Vinícius também no sentido de que tem que se levar em conta mais a questão espontânea do que a questão induzida. Estimulada. A estimulada, é que hoje a gente ainda tem cerca de 30%, mais de 30% de eleitores indefinidos, o que é raríssimo e que é importante a gente ter em conta, que, na minha opinião, é resultado de toda uma campanha sistemática contra a política. Os eleitores estão, e é só a gente andar pela rua, em eleições anteriores, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, estaria todo mundo fazendo campanha na rua, os carros todos com adesivo, havia um engajamento da população no processo eleitoral, e nessa eleição há uma frieza que reflete um descrédito do sistema político como um todo. E eu acho que isso resulta de uma campanha muito sistemática que se faz, especialmente na grande imprensa, criminalizando a política, associando a política à corrupção. Isso é muito ruim para o país, eu creio. E, para terminar, eu acho que, em relação a essa questão da evolução dos candidatos, eu não acredito, e tenho bastante convicção de que nós vamos ter segundo turno, porque justamente a pouca diferença que o Bolsonaro tem entre as indicações espontâneas e a indicação induzida indica que o Bolsonaro, mais ou menos, está caindo no seu teto. E não vai crescer mais do que isso, e provavelmente, especialmente frente aos ataques que ele vem sofrendo da campanha do Alckmin, todo esse poder do Bolsonaro, eu acho que tende a se reduzir, ao passo que, se a gente olhar qual é o perfil dos indecisos, os indecisos são muito mais próximos ao perfil do eleitor do Haddad do que o do eleitor do Bolsonaro. Portanto, o potencial de crescimento do Haddad, que é mais entre as mulheres, mais entre os eleitores de baixa renda e baixa escolaridade, que ainda não se definiram. Então, majoritariamente, o grupo de indecisos é um grupo muito mais parecido com o eleitorado que se dirige para o Haddad do que o eleitorado que se dirige para o Bolsonaro. Portanto, a minha impressão é que o Haddad ainda tem um crescimento, e a própria dinâmica das pesquisas mostra isso, ao passo que o Bolsonaro tende a se estagnar. Eu quero voltar nessa questão do teto na sequência, mas, como eu disse, você pode participar do programa 99588-2374. Nós não vamos divulgar apenas campanha, né, de candidatos. Essa não é o nosso intuito, não é o nosso objetivo. Mas a análise você pode fazer de casa, assim como o Paulo fez. Deixa eu colocar na tela. Paulo é o primeiro. Vai mandando assim como o Paulo está mandando para a gente. Deixa eu ver aqui. O Paulo de Canoas. Ele tem um comentário, mas ele questiona. O Haddad representa esse sistema que está aí? Sim, essa é a opinião do Paulo. Pois foi o PT que colocou o Temer no poder. E isso foi o professor, ou melhor, o cientista político Tasson Nunes. Se quiser comentar, por favor, Tasson. Bom, primeiro eu acho que essa ideia de que foi o PT que colocou o Temer no poder é uma ideia equivocada, porque o Temer justamente derrubou um governo do PT. Então, se o Temer era vice, bom, aí são outros R$500, mas o fato é que o grupo do Temer apeou o PT do poder. Isso eu acho que não tem muita discussão. E, nesse sentido, os próprios meios de comunicação e o próprio establishment político brasileiro não corrobora essa ideia de que o PT é parte desse sistema que está aí. É evidente que todo mundo que participa da política, de uma forma ou de outra, está comprometido com esse sistema, mas a própria reação desse sistema, seja do sistema político, legislativo, executivo, seja do judiciário, não corrobora essa ideia de que o PT representa tudo que está aí. Eu acho que é uma visão um pouco equivocada do nosso telespectador, mas que reflete justamente uma boa parte do discurso que vem se construindo contra a política e contra o PT nos últimos anos. Bom, em cima desse discurso, um comentário, vou começar com o Dr. Vinícius e depois o professor Tasson, para a gente poder entender da seguinte forma, como é que vai se configurar agora essa campanha
nas 2 semanas finais a gente pode esperar ataques, como o Tasson disse agora, muito fortes. A gente sabe que nos últimos dias de campanha o tom sobe um pouquinho. A gente tem visto, por exemplo, o Geraldo Alckmin, em cima dessa ideia de establishment, atacando PT e Bolsonaro. Como é que a gente pode imaginar um segundo turno dessa forma? Se as coisas ficarem como está mostrando essa pesquisa do BTG, teremos um segundo turno com Bolsonaro e Haddad. E aí como é que fica esse establishment, na opinião de vocês? Aí podemos botar PSDB, PDT, entre o centro, entre outros partidos, outros tantos partidos, e aí vai. Antes de te dar a resposta, eu queria discordar do professor Tarson, que quem tirou a presidente Dilma e acabou colocando indiretamente o Temer na presidência foi a população. Foram milhares de pessoas, milhões de pessoas nas ruas, né? E que só foi sofrer adesão do Congresso Nacional e dos políticos que apoiam o Temer no final do processo. E eu acredito que realmente a população está visualizando no PT o establishment, tanto é que hoje, um dado divulgado hoje pela Atlas da Política, diz que a maior rejeição é ao PT do que ao próprio Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro pode atingir um teto, mas o PT está muito próximo do seu próprio teto também, pela rejeição que o PT tem da população. Agora, respondendo a tua pergunta, o Lula concorreu diversas vezes à presidência da República e só conseguiu ganhar quando ele baixou o tom. Ele acertou o tom quando ele parou de fazer agressões aos demais candidatos. Ou seja, a população, o eleitor brasileiro, ele não gosta do ataque feroz, ele não gosta do ataque figadal, né? Nós podemos observar, o Ciro Gomes começou a atacar o Bolsonaro e começou a cair nas pesquisas. O Haddad conseguiu ultrapassá-lo exatamente porque o Haddad, na pessoa dele, a campanha do PT, acabou ainda não fazendo, pelo menos no meu ponto de vista, não fez nenhum ataque direto ao Bolsonaro. Quem está fazendo ataque direto ao Bolsonaro é o Alckmin, e nós vemos que o Alckmin vem caindo, a candidatura do Alckmin está desidratando rapidamente e está sofrendo, inclusive, baixas importantes. O ex-prefeito de São Paulo, me fala o nome agora, que foi eleito... Dória. O Dória já abandonou a campanha do Alckmin. Uhum. O Tasso Gereissati já está criticando a campanha o marketing da campanha do Alckmin, porque acha que é um erro fazer os ataques que estão fazendo ao Bolsonaro, que deveria direcionar os ataques de outra forma. Ou seja, o eleitor brasileiro não gosta deste tipo de eleição ou de ataque ao outro candidato. O que o eleitor quer ver é propostas. Como é que nós vamos solucionar os 13 milhões de desempregados? Como é que nós vamos fazer a economia crescer? Como é que nós vamos gerar emprego? Como é que nós vamos gerar renda para a população? Sim. Como é que nós vamos conseguir resolver os problemas? Isso é que interessa realmente. E aí começa a se atacar porque é machista, porque é homofóbico, porque esse tipo de decisão não vai arrumar emprego para ninguém, esse tipo de debate. E a população não está interessada nesse tipo de debate, pelo menos é o que a gente pode observar de todas as pesquisas que têm sido divulgadas. Bom, em cima da fala, Tarson, ainda inclua a questão de como o PSDB vai depois se rearranjar. Porque se tem segundo turno, alguém vai ganhar. E aí como é que fica? Porque ele tem atacado os dois e tem tentado aproximar a figura dos dois, de Haddad e Bolsonaro. Pois é, mas aí eu acho que tem toda uma discussão que é muito rica e muito complexa, Vinícius, porque se tu for pensar bem, se de um lado eu concordo com o que tu dizes que o eleitorado não gosta de ataques, isso é totalmente contraditório com o fato de que o primeiro colocado na pesquisa é o sujeito que ataca mais violentamente todo mundo. É um cara que diz que quer fuzilar os petistas, é um cara que diz que tem que matar não sei quem, um cara que diz que tem que armar a população. Se há alguém que prova que não é bem assim, que o eleitorado não gosta de ataques, é o Bolsonaro. A trajetória do Bolsonaro é um conjunto de ataques desenfreados a tudo e a todos. O símbolo do cara é assim, ele dá declarações públicas dizendo que quer fuzilar os petistas, que a ditadura não tinha que ter torturado, tinha que ter matado 30 mil pessoas, que aí estava tudo resolvido. Tu quer um discurso mais agressivo do que o discurso do Bolsonaro? No entanto, ele está em primeiro lugar. Então, eu acho que essa questão ela é muito mais complexa e tem umas nuances que a gente tem que ser capaz de identificar. Primeiro, o PT tem alta rejeição? Sim, o PT tem alta rejeição. Mas em qualquer pesquisa que se pede a preferência partidária, o PT é de longe o partido com maior preferência. Ele tem 28%. Ele tem quase 7 vezes mais do que o segundo lugar em termos de preferência partidária. Portanto, não é bem assim, o PT tem tanta... Ademais, quer dizer, muito dessa rejeição ao PT tem a ver com um ataque sistemático que a mídia, que o conjunto do sistema partidário tem feito ao PT. É natural
que depois de 12 anos de ataques quase que ininterruptos, que culminaram com essas mobilizações que tu mesmo colocasse, que ajudaram a pôr abaixo o governo do PT, é natural que a população tenha alguma prevenção contra o partido. Por outro lado, e isso fica evidente no crescimento do Haddad, na própria votação do Lula, que se tivessem permitido o Lula concorrer, o Lula sim ganharia no primeiro turno, mostra que as pessoas, ao fazerem uma avaliação racional sobre como era a sua vida durante os anos de governo do Lula e como é agora, as pessoas seguramente se pronunciam a favor daquele período. Então, não dá para dizer simplesmente que o PT tem alta rejeição, sem considerar... Agora, o fato é que a campanha, ela passa muito pouco por uma discussão substantiva de propostas, uma discussão de alternativas, e ela é uma campanha muito mais adjetiva, de ataques de parte a parte, que eu acho que contribuem muito pouco para que um processo eleitoral seja um processo racional e democrático. Bom, temos algumas perguntas. Eu quero só ilustrar, pelo menos com essa que o Guilherme separou, de como essa questão das propostas tem ficado um pouco de lado. É possível, se o Bolsonaro ganhar, fazer as mudanças na economia que o Brasil precisa? Tatiana Silva de Viamão. Essa é uma questão, Tatiana, que eu faria, acho, para todos os candidatos, né, para que a gente pudesse entender o que cada um propõe. Nessa questão que a Tatiana nos traz, é realmente por aí? O eleitor consegue ver hoje as propostas? Eu acho que tem dois lados essa questão. De um lado, pegando especificamente... Primeiro, uma discussão assim, quais são as reformas que o Brasil precisa? Essa é uma grande questão. E qual é o conteúdo dessas reformas? Porque existem reformas e reformas. Todo mundo concorda que tem que haver uma reforma tributária. Mas qual é essa reforma tributária? É isenção de impostos? É eliminação de impostos? Ou é mudança da composição da carga tributária? No âmbito da reforma tributária existem dezenas de alternativas diferentes e eu acho muito complicado esse conceito que se criou, especialmente na mídia, das reformas que o Brasil precisa, como se houvesse apenas um único caminho. E eu acho que a história do mundo está mostrando que existem caminhos diferentes, né? Se a gente for olhar, por exemplo, Portugal, que seguiu um caminho totalmente heterodoxo, fora das políticas de austeridade, é o país que tem mais sucesso na Europa. O único país da Europa que está efetivamente se recuperando é um país que está fazendo tudo ao contrário do que diz a receita oficial das reformas que o mundo precisa. Outros países que mantêm as políticas mais clássicas de austeridade estão patinando até agora. Então, quando se discute quais são as reformas que o Brasil precisa, primeiro tinha que haver uma discussão mais substantiva do que é cada reforma. Uma reforma bancária, uma reforma do sistema federativo, uma reforma tributária, uma reforma mesmo da Previdência, mas existem reformas e reformas da Previdência. Tu pode reformar a Previdência de um jeito mais lesivo, mais privatizante, ou tu pode fazer uma reforma da Previdência um pouco mais equilibrada. O problema é que se definiu, de alguns anos para cá no Brasil, uma receita baseada no consenso de Washington e no receituário neoliberal, que diz, as reformas são essas e quem não fizer isso está fadado ao fracasso, o que é absolutamente errado. Agora, quanto ao Bolsonaro ser capaz de fazer ou não, é muito complicado, primeiro porque o próprio Bolsonaro diz que ele não entende nada de economia. E as opiniões dele têm sido as opiniões mais erráticas possível. Ele teve sempre uma trajetória ultranacionalista e agora se converteu ao liberalismo. E o seu guru Paulo Guedes, inclusive, diz coisas que o próprio Bolsonaro diz. Eu acho muito perigoso, independente das opiniões que se possa ter em relação ao PT ou não, eu acho que a trajetória objetiva do Bolsonaro não indica boas coisas em termos de uma racionalidade de plano de governo. Ele não tem consistência nas suas propostas, ele não tem capacidade de formular um projeto para o país e a tendência é de um governo de confrontação que pode ser muito perigoso para o Brasil. Bom, aqui a gente tem um debate e a outra versão, a outra impressão sobre a questão, doutor Vinícius Bueiro. Todas as reformas que se fala, ou seja, desde que eu me lembro que eu era adolescente, se fala em reforma tributária. Se fala em reforma da Previdência, se fala em N reformas. E como o Tarson disse, existe reforma, ou seja, qual é a reforma que se busca, né? Onde é que se pretende chegar com esta reforma? Eu vejo que qualquer reforma terá que passar por dentro do Congresso Nacional. Ou seja, nesse sistema presidencialista que nós vivemos hoje, que é um sistema presidencialista de coalizão, um sistema presidencialista imperialista, o apoio do Congresso tem sido comprado, ou com cargos em estatais, ou com ministérios, ou com mensalão, ou com petrolão. É o que nós vimos acontecer, inclusive no governo Fernando Henrique, comprando também com uma espécie de mensalão a sua reeleição. Ou seja, todas as reformas que se precisa terão que passar obrigatoriamente pelo Congresso e esse Congresso terá que formar o presidente eleito terá que formar a maioria. Então será muito difícil qualquer reforma, isso é inegável.
Agora, o que se pode observar é que, dependendo da forma como quem ganhar a eleição, ganhar esta eleição, ele terá mais ou menos poder político. Ou seja, se qualquer um dos candidatos se eleger no primeiro turno, ele vai ter uma força de um apelo popular tão grande que dificilmente, eu não acredito, pelo menos, que o Congresso vá barrar as medidas ou as reformas que o presidente eleito buscar. De outra banda, nós podemos observar de todos os candidatos que estão aí com chances de se eleger presidente, hoje eu não vejo mais do que 3, que seria o Ciro, o Haddad e o Bolsonaro. Dos 3, o único que a gente consegue observar claramente propostas é o do Bolsonaro. Nós vimos aquela entrevista que o Paulo Guedes, como o Tarson comentou, à Globo News, onde ele expôs as mudanças que ele pretende fazer, inclusive de uma forma muito racional, porque não adianta nós queremos fazer reformas, reduzir carga tributária. Qualquer discussão sobre redução de carga tributária é mentira ou é para aumentar a carga se não houver uma redução da despesa do governo antes. Ou seja, o Estado precisa encolher para te poder fazer uma reforma tributária, porque se não reduzir a despesa, não tem como reduzir receita. Nós estamos vivenciando no Brasil, ano após ano, déficits orçamentários, exatamente porque não se consegue reduzir despesa e a receita ela tem um crescimento pequeno ano a ano, mas cresce a receita, mas a despesa tem um crescimento exponencial. Ou seja, se nós formos ver a folha de pagamento dos funcionários públicos, ela cresce muito acima da inflação todos os anos. O mesmo acontece com as aposentadorias. As aposentadorias dos funcionários públicos dão um prejuízo de cerca de 175 bilhões por ano. Ou seja, o déficit deste ano vai ser em torno de 170 bilhões, se eu não me engano o número, estou arredondando o número para facilitar. Só que tem uma vantagem que as pessoas não estão se dando conta na proposta que o Paulo Guedes fez, e eu comento a do Paulo Guedes porque de todos os 3 candidatos com chance, foi o único que foi mais explícito. Metade da redução que ele pretende fazer do déficit orçamentário não precisará da aprovação do Congresso, porque não será através de privatizações de estatais. Ele pretende alienar bens imóveis da União. Ou seja, com a alienação dos bens, ele consegue reduzir a metade, praticamente, o déficit orçamentário. Com isto, já melhora em muito a vida da população, e a população vai começar a fazer pressão, e eu vejo isso, um crescente. Ou seja, no momento em que tu começares a melhorar a vida da população, como o Tarso falou, a população pensa com o bolso. No momento que a população começar a notar que a sua vida melhorou, certamente vai fazer pressão para que se aprove as novas mudanças. Então, essas mudanças, elas se darão, certamente não serão num passe de mágica, serão mudanças repentinas, paulatinas, mas independente de qualquer um dos candidatos que chegar ao Palácio do Planalto, terá muito trabalho para fazer as suas reformas pretendidas. Quanto tempo eu tenho aqui, Guilherme, ainda? Deixa eu ver, porque é fundamental para escolher a questão aqui. Eu acho muito pouco tempo para a gente entrar na questão do Estado, mas só para deixar claro, né, a gente também tem pesquisa e a gente vai discutir na sequência o cenário eleitoral aqui do Estado. Agora, para fechar, a gente está a 13 dias do primeiro turno das eleições presidenciais, está aberta a corrida para os famosos, abre aspas, votos úteis. Como é que vai ser a busca por esse eleitor? Dos 2 lados que a gente está vendo, e vamos pegar o cenário que a gente tem hoje, Bolsonaro e Haddad. Qual deve ser o discurso para atrair esse voto útil de quem está votando no Ciro, de quem está votando no Alckmin, quem está votando na Marina e outros candidatos? Tasson. Eu acho assim, primeiro eu acho que eu não posso deixar de entrar no tema do Estado, porque tem um equívoco que não pode ser mantido porque todo mundo repete a mesma coisa. Dos 12 anos de governo do PT, antes de ter derrubado, houve superávit primário em 10 dos 12 anos. Ou seja, não existe esse papo de que o Estado é inchado ou gasta demais. O que houve é que houve depois, a partir do momento que adotou políticas de austeridade, a receita caiu brutalmente e os gastos continuaram crescendo. Mas agora, enquanto houve crescimento econômico, sempre foi sustentável a situação do Estado brasileiro. Ele não é um Estado grande. Qualquer número que se utilize, por exemplo, comparar o número de funcionários públicos em relação à população, o Brasil está atrás da maioria dos países. Então é um mito isso de que o Estado brasileiro é grande e é inchado. Isso é um mito utilizado para fazer políticas que desmontem o Estado. Então, bom, aí são outros 500. Agora, sobre o voto útil, eu acho que assim, essa discussão do voto útil, para mim, é uma discussão muito artificial. Eu acho que o primeiro turno é um turno onde as pessoas deveriam escolher o seu candidato.
Tu escolher um candidato pelo menos pior ou para evitar que o outro ganhe é um erro. Isso é totalmente antidemocrático. O primeiro turno ele tem como função justamente refletir toda a pluralidade do espectro político. Então é um erro uma pessoa deixar de votar no Boulos para votar no Haddad ou deixar de votar no Alckmin para votar no Bolsonaro para resolver a eleição no primeiro turno. Isso também faz parte dessa campanha de desqualificação da política, de tratar a política como um problema e não como uma construção. Eu acho que se o eleitor quer votar conscientemente, quer contribuir para a democracia, ele tem que escolher o seu candidato. É justamente por isso que a gente tem esse mecanismo dos 2 turnos, justamente para poder se mostrar a pluralidade política do país e não se restringir as opções a uma escolha do menos pior. Por isso eu acho um erro e acho que que essas disputas internas entre os candidatos utilizando esse argumento do voto útil é uma disputa que desqualifica o processo eleitoral. Bom, eu acho que é impossível não abordar a questão do Estado, né? E o que nós vemos é que as políticas, mesmo não concordando muito com elas, as políticas que o Fernando Henrique adotou é que geraram o superávit que acabou o governo Lula surfando. E também a economia mundial, naquele momento, ela estava de vento em popa e todos os países cresceram muito, à exceção do Brasil. O Brasil é que perdeu o bonde. E o Estado brasileiro é tão grande que se nós colocarmos a carga tributária diferida, que é aquela que é do negativo do orçamento, nós chegamos a 45% da carga. Ou seja, de tudo que todos os cidadãos brasileiros produzem, 45% se entrega para o Estado, 45%, e ainda assim falta dinheiro para conduzir a carga, ou seja, para quitar as dívidas do Estado. Ou seja, a carga tributária sendo 45% ainda é insuficiente. O Estado é muito grande. E sobre a questão do voto útil, eu vejo que como a rejeição ao PT é muito grande, esse é o motivo que os votos anti-PT estão acabando sendo migrados para o Bolsonaro. E é por isso que o Bolsonaro está crescendo ainda, e ainda não bateu no teto. E todo esse pessoal que está em nulos e brancos, que, como o Tarson disse, é bem acima da média das últimas eleições, isso a gente está chamando de não voto. São aquelas pessoas que estão revoltadas com a política. E essas pessoas revoltadas com a política, elas estão revoltadas com a corrupção e com todo o histórico de corrupção dos últimos 16 anos, é exatamente isso, é nesse ponto que as pessoas estão tomando a decisão de votar contra o candidato do Estado, do establishment, que nesse momento, não digo eu, mas a população está visualizando como sendo o Haddad. Então eu vejo que realmente vai haver uma migração já no primeiro turno, com medo, inclusive porque os institutos mostram que existe um empate técnico no segundo turno. Então a tendência é as pessoas quererem resolver o problema já no primeiro turno. Bom, eu quero agradecer o debate em alto nível que a gente teve aqui hoje, um exemplo. Tarson Nunes, Vinícius Bueira, sejam sempre bem-vindos e a gente se encontra porque ainda temos campanha e provavelmente, pelo que a gente está vendo aqui, primeiro e segundo turno também. Tu me dá 2 segundos? Por favor, porque eu estou estourado de tempo. Eu sou presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro e o movimento MPB contratou um instituto de pesquisa para fazer, o Instituto Amostra, para fazer uma pesquisa de voto em nível nacional. É a única pesquisa que será totalmente isenta com pagamento coletivo, independente de qualquer empresa, qualquer banco ou qualquer partido político. Então, quando nós tivermos o resultado, eu vou informar você, a TV Ubra, para que possa fazer a divulgação. Por favor, já somos gratos por sermos lembrados.